Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei a que horas você está sintonizando nesta programação, ouvindo pela rádio, vendo pela TV ou assistindo pela internet. Eu quero desejar boas novas de grande alegria neste dia de hoje, que o Senhor tem para acrescentar a você. Eu estava, e esta semana, nós pregamos para o grupo de mulheres no Ministério Chail sobre conflitos. Quem na vida atualmente não tem conflitos? Algumas pessoas têm grandes conflitos, outras pessoas pequenos conflitos. Às vezes tudo parece tão calmo, totalmente calmo, e surge um conflito do nada, como se fosse... Estava tudo tão bem entre um relacionamento pessoal, entre uma família, entre uma questão financeira, de emprego. De repente surge um conflito, a pessoa é mandada embora, a família sofre. O que fazer na hora do conflito? Foi essa abordagem que nós fizemos. Se você quiser acessar o nosso site para ouvir esta mensagem na íntegra, o que fazer na hora dos conflitos? Porque existem conflitos que nós meio que somos jogados dentro deles, né? Aqui no Rio de Janeiro costumam dizer, eu fui jogado na fogueira, né? Fui jogado no fogo, né? Você não teve a intenção de que acontecesse, mas está acontecendo ou aconteceu. Isso deixou sequelas na sua vida, isso deixou mazelas na sua vida. E hoje eu quero abordar com você um conflito que tem muitos ensinamentos. E eu gostaria que você pudesse, em nome de Jesus, tirar desse ensinamento algo bom para a sua vida. Você quer ver? Vamos começar com a palavra. Abra sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 3. Nós conhecemos essa história e você deve conhecer a história onde Salomão foi chamado como rei para intervir num grande conflito. Diz a palavra que 2 mulheres tiveram um filho. E durante a noite, essas mulheres, 2 prostitutas, tiveram um filho. Cada uma teve o seu filho. E que durante a noite, uma dessas mulheres se deitou em cima do filho e ele morreu. Eu quero abrir aqui um parênteses, enquanto profissional de saúde, para dizer a você, não coloque seus bebês na sua cama com seu esposo, não faça isso, porque um braço é capaz de sufocar uma criança recém-nascida. Às vezes o cansaço do dia a dia, dos pais, e você deita o braço sobre o rostinho e a criança tem aquela morte, e não são poucos os casos, são muitos casos que acontecem. É um drama, é um conflito imenso. Então, criança, mas é tão prático. Eu tenho 3 filhos biológicos, nunca dormiram na cama e agora você é vovó e já tenho dado essa diretriz ao meu filho e minha nora, não deixe os seus bebês na vossa cama. Para quê? Para prevenir a saúde do seu filho. Voltando aqui a esse texto, para você ver como isso acontece há centenas de anos, há milhares de anos. Então diz que uma dessas mulheres, ao dormir, ela matou o filho. Ela dormiu sobre o filho, esse filho morreu. Então o que ela fez? Ela olhou que a outra tinha tido um filho, pegou o filho da outra, filho vivo, e botou junto da outra o filho morto. Claro que toda mulher que dá à luz a um filho sabe quais são as características desse filho. E aí criou-se um grande conflito.
Quem é que poderia resolver esse conflito? Eu te pergunto, se você está vivendo um conflito agora, quem é que pode resolver o teu conflito? Vamos ler isso na palavra para podermos seguir o pensamento? Diz a palavra do Senhor: então vieram duas prostitutas ao rei Salomão, e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, diz a palavra do Senhor, tirou a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, é meu, e o teu é morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, e o meu, o vivo, é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então duas mulheres estão perante Salomão, perante o homem mais sábio da terra, e com um grande conflito. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Uau! Que situação! O conflito ficou pior ainda. Então, a mulher cujo filho era vivo falou ao rei. Por amor materno, se aguçou por seu filho. Porque o amor materno se aguçou pelo seu filho. E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Você consegue perceber um conflito de morte? Talvez você esteja vivendo um conflito de morte, porque teve um ente querido que morreu com uma bala perdida, você teve alguém que foi caluniado, você teve alguma situação na sua vida que é conflituosa até hoje. Aconteceu há anos atrás, mas traz e vive, digamos assim, rememoriando todos os dias um conflito. Conflito como estes, por exemplo. Alguém que pegou um filho, ou seja, essas crianças tinham 3 dias de diferença. Um era recém-nascido e o outro já tinha nascido há 3 dias. A diferença, para quem é mãe, percebe-se, né? Os bebês nascem bem inchadinhos, depois eles perdem peso um pouquinho e etc, etc. Não vem ao caso esses pormenores. O que vem ao caso é que às vezes existem pessoas à nossa volta, no trabalho, no bairro onde se vive, no local onde você tem suas relações sociais, que têm atitudes más, que têm atitudes danosas, a fim de prejudicar, sim, a vida daqueles outros, sejam crentes ou não crentes. E nós vemos uma mulher maldosamente. Só estavam 4 seres humanos naquele lugar. 2 adultos e 2 crianças pequeníssimas. E uma, quando viu que mataram o próprio filho, disse: não, eu não vou ficar, eu vou trocar os filhos. Eu vou pegar o dela. Quantas vezes as pessoas criam conflitos porque pegam o que é seu? Quantas vezes você cria conflitos porque você pega o que é do outro? A palavra do outro, coisas do outro.
Estou dizendo do próximo. Quantas vezes há conflitos que podem ser evitados com um simples diálogo? Mas nesse caso, nós vemos a malícia, a maldade daquela pessoa. Eu não estou julgando aqui o fato de serem prostitutas. Estou julgando aqui o fato de serem mulheres que naquele momento eram mães e uma, ao invés de sofrer a dor da sua perda, pensou, eu vou trocar para que outra pessoa sinta a minha dor. Isso que nós vemos hoje, em pleno século XXI. Pessoas que não são felizes e às vezes geram infelicidades ou criam situações para que as outras pessoas também não sejam felizes. Como resolver esta situação? Diz que elas foram a Salomão. E Salomão ouviu a preleção das duas. Salomão, a que havia perdido o filho, que mataram o filho, não intencionalmente, enfim, mas que o filho estava morto, que roubou o filho da outra, né? Se apoderou daquilo que não era seu e dizia que era. Quando aquela mulher, quando amanheceu, ela disse, não, esse não é meu filho. Então vamos levar quem pode resolver. Nesse caso, no texto de 1 Reis, foi Salomão. E Salomão ouviu a mulher dizendo, não, esse filho é meu. E ela dizia, não, Senhor, este filho não é dela, é meu. E Salomão vira para aquelas duas e diz, como eu não estava lá, como eu não sei de quem é o filho, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa criança ao meio e dar metade para cada uma. Veja bem, que grande ensinamento e que grande lição nós temos agora. A mãe daquela criança disse, não, Senhor, deixa o meu filho vivo. Eu prefiro sofrer vendo-o sendo criado por uma outra pessoa do que vê-lo morto. Enquanto que aquela pessoa má diz, não, eu prefiro ir para a rua, eu prefiro ser mandado embora, eu prefiro manter a mentira, eu prefiro julgar equivocadamente e que todo mundo seja prejudicado pelo que eu fiz para que eu fique bem. E diz a palavra do Senhor que naquele momento a mulher que tinha trocado as crianças disse, é isso mesmo, divide e dá metade para cada um. Quem é a mãe que vai permitir que se divida um filho? Seriam duas mortes por causa da maldade de uma pessoa. Ah, mas você está dizendo então que tem pessoas más que criam conflitos? Sim. E quem é que pode resolver isso? Hoje nós não temos Salomão com uma espada a fim de cortar aquele filho ao meio. E a mãe biológica dizer, não mata meu filho, deixa meu filho vivo. Eu vou sofrer a perda de um filho. Eu sou inocente, meu filho é inocente, mas eu vou sofrer a perda desse filho para esta pessoa, que era uma persona não grata por tudo que estava fazendo. Mas eu prefiro tê-lo vivo. Talvez naquele coração materno, ela devia pensar, eu quero vê-lo crescer, eu quero vê-lo brincar, quero que ele seja saudável. Eu prefiro do que vê-lo morto. E Salomão, com toda a sabedoria que lhe foi dada por Deus, diz a palavra do Senhor, que ele pediu a Deus sabedoria. E Deus, além de sabedoria, deu riquezas. Foi um dos homens mais ricos da história da Bíblia, e foi o mais sábio. Naquela hora ele falou, eu quero saber quem realmente está falando a verdade. Corta essa criança, corta esse conflito, acaba com o conflito agora. E a mãe biológica disse, não, dá para ela. Naquela hora Salomão falou, você é a mãe verdadeira. Você é a mulher que está falando a verdade. Você é a pessoa que está sendo sincera.
E talvez você me pergunte, mas bispa, hoje em dia não tem Salomão, não tem espada, não é criança. É um outro problema, é um outro conflito. Só que você tem Deus, que é o justo juiz. A palavra diz que Ele é justo juiz. E Ele é sempre a favor do bem. Sempre. Não importa que tenham sido criadas estratégias para que as coisas na sua vida sejam perdas e sofrimentos, como seria, aparentemente, na vida daquela mulher. Iria perder um filho vivo para uma mulher de índole má, mas elas recorreram a quem podia solucionar o problema e a questão. O que acontece hoje em dia é que as pessoas recorrem a todos, a tudo e a todos, e não recorrem a Deus, que tudo sabe, que tudo vê. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha à luz. Vem à luz para quê? Para envergonhar, para matar? Não, vem à luz para ser esclarecido e resolvido. Para que haja paz, para que haja harmonia. Nós estamos falando, nosso apóstolo, meu marido amado e querido, está falando sobre esta questão da família bendita, a reestruturação familiar. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Às vezes há conflitos que parecem indissolúveis. Você olha e diz, não tem como se solucionar isto. Não tem como resolver. Mas há um Deus, há um Cristo que morreu e ressuscitou, que diz para você e para mim, eis que eu estou contigo todos os dias. Eu vou à tua frente, eu vou contigo. Eu estou ao teu lado, eu estou à tua direita, eu estou à tua esquerda. Eu estou lá na profundeza, se você estiver, eu estou lá na maior altura, se você estiver, eu estou aonde você estiver. Porque este Deus estava naquele quarto, quando aquela mulher tirou o filho da outra, dizendo que ela seja infeliz. Isso se chama egoísmo. Às vezes, entre marido e mulher, há egoísmo. Um diz, eu quero assim, e o outro diz, eu quero assado. E ninguém senta para dialogar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rosbife, que nem é assim nem é assado. Ou então vamos comer um carpaccio, que é totalmente cru, não é assado nem é assim. Vamos comer um ceviche, que é cozido, não é cru, mas vamos chegar a um consenso. Não, é ovo mesmo, eu quero comer ovo. É gema mole ou gema dura? Às vezes, no café da manhã, por causa de uma gema mais dura, ou uma gema mais mole, há um conflito. As pessoas são muito conflituosas, são belicosas. Gente de Deus, nós vivemos e fomos chamados para viver em paz. A Bíblia diz, em paz eu me deito e logo pego no sono. E tem pessoas que levam conflitos por seus travesseiros. Não conseguem dormir. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou... Então, antes que você continue neste conflito, Deus quer que você traga esta causa conflituosa a Ele. E como fez Salomão, Ele vai dar a diretriz exata. Se você se sente injustiçado, injustiçada no seu ambiente de trabalho, na sua casa às vezes, se você acha que o pai e a mãe têm mais predileção por um filho do que para o outro, se você se sente alijado, muitas pessoas não se sentem amados dentro da própria família. Algumas pessoas estão na empresa, estão despontando e tem sempre alguém querendo, né? Não, esse projeto está bom demais, derrama um café. Abre o computador, bota o pendrive, muda a estrutura. Mas quando você recorre a Deus, Ele elucida o conflito a seu favor, se você estiver certo. Há de ter transparência, há de se ter transparência diante de Deus. Porque existem pessoas que são mitomaníacas, elas mentem e elas acreditam nas suas mentiras. É uma mentira em cima da outra.
como esta mulher fez. O filho morreu, ela viu que o filho estava morto, ela pegou o filho, ela trocou o filho. Olha o processo. Conflitos processados, equacionados para acabar com a felicidade, às vezes, de toda uma família. Nós estamos vendo aqui na política conflitos imensos, porque os processos de eu pego o que é teu, esse dinheiro que era para os hospitais, eu boto na minha conta, eu tiro aqui, eu deixo as pessoas à míngua, eu tiro das escolas, das merendas, eu tiro, talvez você esteja vivendo num país que não tem nada disso, glória a Deus, mas existem pessoas que não têm problemas e conflitos financeiros, mas existem conflitos na alma. Pessoas que são conflituosas com o próprio corpo. Pessoas que estão doentes, estão batalhando, têm conflito com o próprio espelho. Olha e não conseguem ver que são perfeitos, que são saudáveis. Sempre há um defeito no seu corpo. Ou é a celulite, ou é o nariz torto que está caindo, ou é o lábio, ou são os dentes de tubarão, ou eu não sei. Mas hoje, Deus quer resolver o seu conflito a seu favor, para o seu bem. E veja bem, nessa história diz que aquelas mulheres não eram mulheres benquistas. E nós vemos Jesus, o nosso Redentor, chegando a uma dessas mulheres dizendo: vai e não peques mais, porque Deus não é a favor do pecado. Mas mesmo quando a pessoa está vivendo de uma forma equivocada, quando ela recorre a Deus, Ele não olha para quem é esta pessoa, para o exterior dessa pessoa, para o trabalho desta pessoa. Ele olha para o coração desta pessoa. Ele perdoa, Ele limpa, o seu sangue justifica, purifica, santifica e resolve os conflitos. Então que nessa hora, essa espada que cortaria a sua vida, que deixaria com que você vivesse eternamente infeliz, com uma perda irreparável, que é a perda de um filho. E algumas pessoas que estão me ouvindo agora tiveram perda de filhos, de entes queridos. Nós conhecemos um casal, meu marido e eu, e logo que meu marido perdeu a mãe, estava vivendo luto e muito triste. Nós encontramos um casal e esse casal disse ao meu marido: o senhor está sofrendo porque perdeu a sua mãe? Quantos anos tinha a sua mãe? Aí ele falou: 91 anos. E o meu marido disse: olha, eu não sei se existe uma dor maior do que perder uma mãe, disse meu marido. E o casal olhou um para o outro e disse: existem dores muito maiores. Eu posso dizer isso para o Senhor. E o meu marido disse: eu gostaria de ouvir, continuar lhe ouvindo. E ele disse: nós tínhamos um filho único, médico, que tinha uma cardiopatia, que fez faculdade de cardiologia e que morreu aos 31 anos do coração. Então, mensurar dores, mensurar problemas é muito difícil. E nós conseguimos ver naquele momento que às vezes a dor do outro, o conflito do outro, ainda é muito maior do que o nosso. Mas seja qual for o conflito, seja qual for a dor, seja o que for, porque ali não era um conflito material, porque eram pessoas de uma classe social avantajada, abastada, não precisavam de nada, muito pelo contrário, mas eles viviam o conflito da perda. E o meu marido perguntou: há quantos anos vocês perderam o vosso filho? E aquele casal falou: há 28 anos. Há 28 anos que eles viviam o conflito da perda. Sabe quem pode resolver esse conflito? Deus. Não cortando uma vida, mas transformando as situações, sejam elas
físicas, espirituais, financeiras, emocionais, sejam quais forem. Então, nesta hora, eu peço ao Senhor que Ele esteja agora intervindo no seu coração, que Ele esteja agora desembainhando a espada, porque na realidade aquela espada é aquela expressão, claro, que Salomão, sendo o homem sábio que era, ele sabia que a mãe biológica se pronunciaria dizendo: não mate o meu filho. Mas ele precisava saber quem era a mãe biológica. E aquela que não era a mãe daquela criança disse: não, corta mesmo. Porque a pessoa às vezes está errada, mas ela insiste no erro. Não, se eu não sou feliz, ninguém vai ser. Se eu não conquistei, ninguém vai conquistar. Mas quando nós temos o recurso de pedir a Deus e entregar os conflitos a Deus, Ele soluciona. E todo mundo vê quem é o certo e quem é o errado. Isso faz com que você descanse em Deus. Então, nessa hora, recorra a Deus. Recorra a Deus pela sua saúde, pela saúde de um ente querido. Recorra a Deus pela sua vida. Recorra a Deus por aquilo que possa estar sendo um conflito na sua vida. E o Senhor te dará o teu filho vivo. Talvez esse casal esteja me ouvindo agora e diga: meu filho não vai voltar à vida. Não. Não neste caso. Mas o Senhor pode dar novamente a alegria de viver aos vossos corações. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Talvez canalizar este amor para alguém que perdeu os pais e que vive solitário, por exemplo. Em nome do meu marido querido e meu nome pessoal, eu desejo que nesta hora Deus esteja solucionando do mais simples ao mais complexo conflito que você possa viver. Para quê? Para que você tenha nos teus braços a tua vitória. Graça e paz. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.